Olá, aqui quem fala é o Rick, e no vídeo de hoje apresentaremos a história da Biblioteca de Alexandria, um dos mais importantes centros intelectuais não só da antiguidade, mas também de toda a história. Este vídeo foi encomendado pelo Augusto 757, do canal Imperium Romanum. Fiquem com o vídeo. A Biblioteca de Alexandria foi uma das mais importantes bibliotecas conhecidas da história, onde foi coletado e produzido grande parte do conhecimento do mundo antigo. Além disso, ela serviu de inspiração para os modelos de universidade que temos hoje, além de abrigar a primeira escola de medicina do mundo. Os estudiosos modernos concordam que, embora seja possível que Ptolomeu I, que foi historiador e autor de um relato da campanha de Alexandre, tenha lançado as bases para a biblioteca, ela provavelmente não surgiu como uma instituição física até o reinado de Ptolomeu II. A biblioteca fazia parte do primeiro museu do mundo, chamado Moision, assim chamado em homenagem às musas. Os governantes ptolomaicos pretendiam que a biblioteca fosse uma coleção de todo o conhecimento e trabalharam para expandir as coleções da biblioteca através de uma política agressiva e bem financiada de compra de livros. Eles despacharam agentes reais com grandes quantias de dinheiro e ordenaram-lhes que comprassem e coletassem tantos textos quanto pudessem, sobre qualquer assunto e de qualquer autor. Cópias mais antigas de textos foram preferidas em relação às mais recentes, uma vez que se presumia que as cópias mais antigas tinham sofrido menos cópias e que, portanto, eram mais propensas a se parecerem mais com o que o autor original havia escrito. Segundo o escritor médico grego Galeno, por decreto de Ptolomeu II, quaisquer livros encontrados nos navios que chegassem ao porto eram levados para a biblioteca, onde eram copiados por escribas oficiais. Os textos originais eram mantidos na biblioteca e as cópias entregues aos proprietários. Além de coletar obras do passado, o Museum, que abrigava a biblioteca, também serviu de lar para uma série de estudiosos, poetas, filósofos e pesquisadores internacionais, que, de acordo com o geógrafo grego Estrabão, do século I a.C., receberam um salário elevado, alimentação e alojamento gratuitos e isenção de impostos. Eles tinham um grande refeitório circular com um teto alto, abobadado, onde faziam as refeições em comunidade. Havia também inúmeras salas de aula, onde se esperava que ensinassem, pelo menos ocasionalmente, os alunos. É dito que Ptolomeu II, Filadelfo, tinha um grande interesse em zoologia. Por isso, especulou-se que o Moision pode até ter tido um zoológico para animais exóticos. De acordo com o estudioso clássico Lionel Casson, a ideia era que se os estudiosos estivessem completamente livres de todos os fardos da vida cotidiana, seriam capazes de dedicar mais tempo à pesquisa e às atividades intelectuais. Na estrutura também havia 10 grandes laboratórios de pesquisa, jardins botânicos e observatórios astronômicos. Como vimos, além do grande acervo de livros com conhecimentos de todo o mundo, em seus centros de pesquisa estiveram grandes nomes da astronomia, matemática e outras áreas do saber. Entre eles, podemos destacar Erastóstenes, o bibliotecário-chefe de Alexandria, que foi o primeiro a medir a circunferência da Terra. Hiparco, considerado o pai da astronomia, foi quem mapeou as constelações e mensurou a magnitude das estrelas, além de calcular a divisão do dia em 24 horas. Euclides, considerado o pai da geometria. Ptolomeu, um dos maiores astrônomos de sua época, foi quem criou uma base para o que conhecemos hoje como astrologia. Herófilo, pai da anatomia e fundador da escola de medicina, identificou que o cérebro era responsável pela inteligência e não o coração. Dionísio da Trácia foi quem organizou o esquema de oração que utilizamos hoje, com verbos, pronomes, substantivos, etc. Hipácia, astrônoma e matemática, foi chefe da escola platônica de Alexandria. Arquimedes, físico, matemático e inventor, foi o primeiro a descrever o uso da alavanca. Criou fórmulas matemáticas para somas infinitas, além do espiral de Arquimedes. Muitos destes tiveram grande parte de seu conhecimento e pesquisas perdidas para sempre. Podemos citar o caso de Euclides como exemplo, visto que atualmente só temos acesso a cerca de 50% do seu trabalho. Apesar disso, o pouco do que nos sobrou da Biblioteca de Alexandria foi essencial para o desenvolvimento futuro das mais diversas áreas do conhecimento. No campo filosófico, a escola de Alexandria pretendia rivalizar com a escola de Atenas. Preocupavam-se em difundir o neoplatonismo e o aristotelismo. Durante o reinado de Cleópatra, calcula-se que a biblioteca reuniu cerca de 1 milhão de pergaminhos. Existem diversos relatos sobre incêndios que atingiram os segmentos da notória Biblioteca de Alexandria antes de sua destruição completa. No ano de 40
48 a.C., Júlio César se vê cercado no palácio de Ptolomeu XIII pela armada egípcia e, não dispondo de homens suficientes para um combate vitorioso, ordena aqueles sob seu comando que ateiem fogo aos navios atracados, inclusive os seus, no cais de Alexandria. O fogo se espalhou com facilidade, afundando os navios e alastrando-se pelas casas próximas do ancoradouro, muito provavelmente armazéns, por conta do vento forte. As chamas espalharam-se cidade adentro, chegando a depósitos de grãos e livros, onde destruíram um acervo de 40 mil rolos de ótima qualidade pertencentes à Biblioteca de Alexandria. No entanto, essa versão é contestada por muitos, incluindo o próprio César. Existe uma vertente que diz que os cristãos invadiram e incendiaram os livros que, entre aspas, não estavam de acordo com sua fé. Mas isso é propaganda anticatólica. A cultura alexandrina teve fim durante a conquista do Egito, em 642, pelo general árabe Amr ibn al-Alas, em nome do segundo sucessor de Maomé, o califa Omar. Embora o general Amr tenha poupado 4 mil palácios, 4 mil banhos públicos, 400 teatros, 40 mil judeus e 12 mil lojas, alguns relatos dizem que após Amr receber uma carta de Omar, onde o califa ordenava que os livros que contradiziam o Alcorão deveriam ser destruídos, usou os livros da grande biblioteca para aquecer os 4 mil banhos da cidade. Após a invasão muçulmana em 642, a orgulhosa e bela cidade praticamente morreu. Por causa do incêndio que a destruiu, é difícil estimar a quantidade de livros que existiram na biblioteca. Porém, acredita-se que entre 500 a 700 mil rolos de papiro já fizeram parte do acervo da Biblioteca de Alexandria. Para isso, cerca de 100 funcionários trabalhavam em seu funcionamento. Após a destruição, apenas alguns fragmentos conseguiram ser recuperados. Esses trechos nos fazem ter uma noção de quanto conhecimento foi perdido para sempre e do que as gerações seguintes, incluindo a nossa, foram privados. Um exemplo seria a pesquisa de Heron de Alexandria, que criou um primeiro modelo de motor a vapor cerca de 2000 anos antes de James Watt. Hoje em dia, não existem vestígios do complexo de edifícios onde estava a biblioteca, o museu e o instituto de pesquisa. No entanto, é possível visitar as ruínas e alguns túneis do templo de Serapeu, onde foram guardados livros que pertenceram à biblioteca. Esta biblioteca é considerada a biblioteca filha de Alexandria. Em homenagem à antiga biblioteca de Alexandria, foi construída em 2002 a Biblioteca Alexandrina. Assim como a antiga, esta também funciona como centro de pesquisa, contendo laboratórios, museus, auditórios, um planetário, além de ter um grande acervo. Atualmente, a Biblioteca Alexandrina é a maior do Egito e contém a maior coleção digital de manuscritos históricos do mundo. E aí? O que você achou dessa história? Você acha que Júlio César, os cristãos ou os muçulmanos que destruíram a Biblioteca de Alexandria? Me conte aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, cara, seja incendiado, curta e se inscreva. E até o próximo vídeo.